As dinâmicas de grupo são uma das fases do processo seletivo mais gostosas de se aplicar e uma das maneiras mais eficientes de você entender o perfil dos candidatos. Mas muitas pessoas acham que uma dinâmica de grupo é feita de qualquer jeito, não tem estrutura, não tem nada. E no vídeo de hoje eu vou te explicar exatamente o que é uma dinâmica de grupo, como ela é estruturada e como entender essas informações. Elas podem te ajudar a melhorar a sua empregabilidade e você ser aprovado nas dinâmicas e nos processos seletivos. Meu nome é Carlos Eduardo Pereira, sou psicólogo, já fiz mais de 2.000 dinâmicas na minha vida e se você assistir até o final, eu vou te contar todos os detalhes dessa fase mais fascinante de um processo seletivo, que são as dinâmicas de grupo e o que você pode fazer para ter um desempenho melhor nelas, tudo bem? E se você gostou da proposta do vídeo, já dá um like aqui para realmente mostrar para mim que o meu trabalho está indo na direção certa, de que você gostou da proposta e que eu posso cada vez mais fazer vídeos sobre esse tema, tudo bem? Então, sem mais embromação, Eduardo, solte a vinheta. Apesar de grupos de seres humanos existirem e se correlacionarem desde a antiguidade, apenas em 1946, através do psicólogo Kurt Lewin, surgiu uma teoria consistente falando sobre grupos, sobre suas origens, forças e todas as variáveis que interferem nessa relação social. E as dinâmicas de grupo surgiram como simulações de atividades, onde alguma temática específica fosse trabalhada para esse grupo e um objetivo específico fosse alcançado. Nesse primeiro momento, o objetivo principal era entender o que era um grupo, as suas forças, variáveis, tudo ligado no entendimento desse grupo, inclusive com a intenção de treinar e capacitar as pessoas. Com o tempo, esse jogo de simulação ele começou a ser disseminado em diversas áreas e uma das áreas que se aproveitou muito bem disso foi a área organizacional, utilizando dinâmicas de grupo para treinamento, capacitação, autoconhecimento, mas trazendo para o foco aqui do vídeo de seleção de pessoal. As empresas, no final das contas, elas não estavam satisfeitas com os resultados que outras ferramentas traziam. E, em algum momento, psicólogos entenderam que essa ferramenta seria muito útil, como vem sendo até hoje, no entendimento do perfil para a escolha de pessoas com assertividade em relação ao cargo desejado. Sendo, como eu falei no início, esse processo não é feito de qualquer jeito. Ele é estruturado em fases que, se você realmente entender que fases são essas, você vai conseguir identificá-las no momento que você estiver participando de uma e a chance de você melhorar o seu desempenho por isso será muito maior. Então vamos a elas. Primeira fase, quebra-gelo. Praticamente todas as dinâmicas aplicadas por um profissional com um mínimo de conhecimento, ele vai trabalhar primeiro com quebra-gelo. Porque uma dinâmica de grupo, como ela é uma simulação, ela precisa daquelas pessoas totalmente integradas na tarefa. Porque se isso não acontecer, será um fiasco o processo. Então, normalmente, é aplicado um primeiro momento, um aquecimento, uma atividade descontraída para as pessoas se soltarem por as problemáticas que serão trazidas até o momento. Eu admito que já no quebra-gelo, eu gosto de trazer atividades com movimento, tirando o candidato da cadeira e já com alguma problemática para eu poder analisar. Então, normalmente, uma dinâmica que eu adoro para quebra-gelo é uma dinâmica que eu coloco uma música tocando, eu peço para as pessoas andarem aleatoriamente pela sala e no momento que eu falar parou, todo mundo para e eu peço para as pessoas se darem as mãos no local onde elas estão. E aí forma aquele emaranhado e aquele grupo ele precisa desatar esses nós sem soltar as mãos. Ou seja, por mais que seja uma brincadeira e realmente de um modo geral, quando eu aplico essa dinâmica as pessoas brincam, riem, porque a gente tem situações ali muito esdrúxulas até, uma pessoa meio virada, contorcida, isso e aquilo, mas naquele momento eu já consigo ver comunicação, possíveis líderes, formas de se lidar com dificuldades, já vejo pessoas com pouca resiliência, eu já consigo perceber, já consigo sentir o clima da minha equipe, o que eu posso esperar do processo até então. Eu ainda assim entendo que é mais um quebra-gelo, mais para deixar as pessoas mais à vontade, mas já dá para ter
uma noção mais ou menos de quem é quem. E eu falo para você, mesmo sendo uma brincadeira, tente se destacar, não fique quietinho no canto, já vai falando, vai participando, já vai puxando para você, porque é aquilo. Naquele momento, até aquele momento, o avaliador ele não sabe de ninguém. Ele não conhece ninguém, ou ele conhece poucos, e no momento que já de cara você já mostra uma boa comunicação, proatividade ou coisas do gênero, o avaliador ele já olha para você e fala, opa, quem é aquele fulano ali? Então assim, você já chama a atenção para si, e isso é muito positivo. E aí, já com todo mundo aquecido, a gente vai para a segunda fase, que é a fase mais importante, que é o desenvolvimento. Nessa fase, normalmente, a gente aplica uma ou duas tarefas que são realmente as grandes problemáticas, onde nós analisaremos as competências realmente utilizadas na função em questão. Então, normalmente a gente separa os candidatos em grupos e damos uma problemática e a gente analisa esses grupos atuando. E eu te falo, naquele momento, por mais que a gente separe a turma em grupos, eu estou pouco importando com o resultado do grupo propriamente dito, mas a minha análise não é grupal, é individual, por mais que seja um grupo. Logicamente, quando um grupo ele vai muito bem e ele resolve a problemática da melhor maneira ou da maneira mais rápida, isso é bom para o candidato porque isso demonstra uma sinergia. Mas naquele momento eu estou olhando individualmente. Eu já aprovei candidatos que numa problemática o grupo não foi bem, mas ali tinha algum candidato que eu via alguma possibilidade. E é nessa hora que a giripoca pia. Inclusive eu te falo, se você realmente quiser se dar bem na dinâmica de grupo, nessa fase de desenvolvimento, você precisa agora se inscrever aqui no canal, porque nós do Se Oriente Carreiras somos o canal da internet sobre mercado de trabalho e teremos o maior prazer em te ajudar. E agora para 2021 nós temos muitos projetos que realmente será o ano onde a gente vai explodir e a gente vai crescer. E eu gostaria muito de ter você com a gente nessa trajetória. Então se inscreve aqui no canal para eu realmente poder te ajudar na busca do seu emprego ou da sua promoção. E aí, falando sobre essa atividade, a gente normalmente dá um problema, esse grupo precisa resolver, e nessa hora realmente que a gente identifica os papéis, as competências. Então, candidato, para realmente você se sobressair nessa fase de desenvolvimento, você precisa entender que função na qual você está concorrendo e demonstrar as competências necessárias. Então, se for uma vaga de gestão, assuma a liderança do grupo, pegue o papel, estruture. De um modo geral, a gente tem dois grupos de pessoas. As pessoas que lideram, que é um grupo pequeno, e as pessoas que querem ser lideradas, que é o maior grupo. Muitas pessoas se sentem confortáveis na posição de liderança. Agora, se não for uma vaga de liderança, seja proativo. A proatividade está em praticamente todos os cargos. Não fique quieto no canto. Inclusive, caso você queira entender melhor alguns erros para você não cometê-los numa dinâmica de grupo, aqui em cima agora está passando um card onde eu explico 5 erros que normalmente as pessoas cometem nas dinâmicas de grupo e elas acabam sendo reprovadas por eles. E por último, nós vamos para a última fase de um processo de dinâmica de grupo, que é o fechamento. A dinâmica de grupo costuma mobilizar muito as pessoas. E da mesma maneira que o profissional ele mobilizou essas pessoas, ele aumentou o nível de ansiedade das pessoas, é da obrigação dele retornar as pessoas ao seu nível de ansiedade inicial, ou mais próximo disso. Então, normalmente é uma atividade de mais tranquilidade, de mais calma, e eu particularmente, nem todo mundo faz isso e nem todo mundo é obrigado a fazer isso, mas eu particularmente eu coloco uma perguntinha que é para analisar a autoanálise do candidato e a análise de cenários, que é, tirando você, na sua opinião, quem foi o melhor candidato da dinâmica em questão? Nessa hora, eu já trago ali uma reflexão para a pessoa analisar o seu desempenho, mas também analisar os colegas. E no meu caso, quando eu faço esse tipo de pergunta, eu quero analisar o nível de observação, mas principalmente a maturidade profissional. E ali eu vejo se tem amizadezinha, grupinho, às vezes eu vejo alguém protegendo o outro só porque era do mesmo grupo, ou porque é amigo de fora da dinâmica, e da mesma maneira já vi pessoas sendo muito conscientes e logicamente não sabendo exatamente o que eu estou procurando, mas
diante do que ela enxergou, realmente era algo até muito próximo do que eu havia enxergado, estando de fora do processo. Mas, de modo geral, nem todo mundo faz esse tipo de pergunta ou algo assim realmente de avaliação, e o fechamento, de um modo geral, ele tem o papel de relaxar o candidato para liberar o candidato para ele retornar à sua vida. Então, saiba, chegando na fase do fechamento, provavelmente o seu destino ele já foi selado. Logicamente, se acontecer uma pergunta como essa e você tiver uma grande resposta, você vai somar pontos. E se de repente o avaliador tiver alguma dúvida, pode ser que ele te chame. E se você não tivesse tido essa postura, ele não te chamaria. Mas, em geral, já nesse final, os resultados já estão definidos. Cada avaliador tem o seu resultado na sua cabeça e no final, se for mais de um avaliador, eles vão sentar depois no outro momento e vão discutir as coisas que aconteceram. Mas cada um já vai ter fechado a sua própria verdade. Então não deixe para brilhar apenas no final. E eu já vi candidato fazendo isso. Candidato ficando paradinho no aquecimento, ficando paradinho no desenvolvimento e só vai falar algo realmente que acrescenta ao perfil dele, ao desempenho dele, já no fechamento, e aí no fechamento já é tarde. Até porque o mundo do trabalho, o mundo corporativo cada vez mais é competitivo e a gente precisa de pessoas cada vez mais proativas, que não deixem para depois. E se você só apareceu no final, porque provavelmente você deixou para depois. Então não cometa esse erro. E por qual motivo é realmente importante você saber o que é uma dinâmica de grupo e como ela é estruturada? Como você já sabe, o quebra-gelo, todo mundo ali está numa expectativa. Então, se você já tiver um grande desempenho ali, ou alguma coisa digna de nota, o avaliador ele pode ter certeza que o avaliador ele vai te olhar de maneira diferente. E é aquilo, nós somos pessoas, os avaliadores também são pessoas. Então, você já vai induzir esse avaliador a te olhar de uma maneira um pouco diferente. E saiba que aquela problemática toda que é posta no desenvolvimento, ali realmente é onde você está sendo avaliado e é ali que vai ser fechado o seu resultado. Então, apareça. Inclusive, se você quiser saber mais vídeos sobre dinâmica de grupo, deixa aqui nos comentários que, além de eu te responder, eu terei um grande prazer de fazer um vídeo sobre isso e te mencionar no vídeo, tudo bem? Como deu para perceber, nós do Senhorente Carreiras, nós somos especializados em processos seletivos, empregabilidade e mercado de trabalho. E como você chegou até aqui, você assistiu até aqui, você já é um vencedor por isso, porque muitas pessoas já desistiram e deixaram de aprender o conteúdo que eu passei até agora. Você deve se inscrever aqui no canal para cada vez mais você se instruir e melhorar a sua empregabilidade, tá ok? E aqui na minha frente agora está aparecendo um treinamento gratuito que eu explico como você pode estruturar o seu currículo. Afinal de contas, para você chegar numa dinâmica de grupo, você precisa ter o seu currículo afiado. E nesse treinamento você vai aprender tudo sobre currículo, tudo bem? Então, muito obrigado, espero ter ajudado e até a próxima. Tchau, tchau!